muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Record Entrevista de hoje. Obrigada pela sua companhia nessa manhã maravilhosa de domingo. Você ficou com o Nelson Júnior até agora, contando para vocês todas as novidades do mundo do agro. Agora ele vai para o descanso merecido e a gente segue por aqui com informações e entretenimento no nosso Record Entrevista. Hoje eu vou bater um papo com o promotor de justiça do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Repreensão ao Crime Organizado na região de São José do Rio Preto, o doutor Tiago Dutra Fonseca. Doutor, bom dia. Seja bem-vindo e muito obrigada por vir bater esse papo com a gente. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, vamos saber um pouco da sua carreira primeiro, como o doutor chegou até o GAECO aqui em São José do Rio Preto. A gente sabe que são anos de estudo, de formação e de dedicação à justiça acima de tudo. Minha história com o direito, ela foi fortuita, não era uma faculdade que eu previa fazer, mas durante o seu curso eu acabei me aproximando muito de um professor por admiração de direito penal, então, à época na Universidade de Sorocaba, José Francisco Cagliari, e eu iniciei o estágio no Ministério Público, isso em 2002, né? Permaneci como estagiário até 2004, 2005, então me formei, advoguei por algum tempo e passei a prestar concursos, né? Sempre desejando ingressar na carreira de promotor de justiça, o que eu consegui com a aprovação no ano de 2013. Passei alguns anos como promotor de justiça substituto, até que em 2016 eu fui promovido à Promotoria de Justiça de Macaubal. No ano de 2017 eu já iniciei a minha designação por meio de indicação do Procurador-Geral para integrar o GAECO do Núcleo de São José do Rio Preto. O que é o GAECO, doutor? Explica para a gente que é um grupo que realmente faz a diferença no combate ao crime organizado. Bom, o GAECO ele é um setor estratégico instituído pela Procuradoria-Geral de Justiça e ele é composto por promotores de justiça especialmente designados e que tem por finalidade precípua a investigação e o combate a organizações criminosas e a processos criminais de alta complexidade, inclusive, hoje em dia, ações civis públicas. Bom, doutor, o crime organizado ele é muito complexo, né? Só para a gente ter assim, a curiosidade, aproveitar a presença do doutor aqui, a gente vai falar das principais operações também deste ano, mas como tudo começa e como essas operações e essas investigações vão parar no GAECO? São diversas as formas que proporcionam a vinda de informações que permitem a inauguração de investigações, desde denúncias anônimas até ofícios judiciais, colaborações premiadas. São diversas as fontes que nós nos valemos para oficializar investigações complexas. Nós tratamos de organizações criminosas com dezenas, às vezes centenas, e no caso da facção Primeiro Comando da capital, milhares de integrantes que demandam toda uma estrutura destinada exclusivamente a esse fim. E o crime organizado hoje no Brasil, ele é combatido através de muito trabalho, principalmente do doutor, de toda a sua equipe. Mas por que ele vem se organizando e se fortalecendo em várias esferas, doutor? É muito complicado? É difícil esse combate? É dificílimo. Hoje nós vivemos uma crise ética, uma crise social mesmo, né? Uma glamorização de práticas criminosas, de estruturas criminosas. Hoje o crime é visto por parcela da sociedade como algo relacionado a sujeito bem-sucedido ou a sucesso. E é inegável que nós temos que reconhecer, e eu agradeço muito o papel da imprensa nesse sentido, que para esclarecer, é uma meia-culpa que nós temos que fazer como Estado, que nós pecamos muito. E a exemplo do PCC no início, nós negamos a existência do PCC como se negar a publicidade de algo resolvesse o problema. E nós percebemos e constatamos depois dessa tragédia que o efeito é absolutamente o oposto. Nós permitimos o engrandecimento. Então a publicidade, o conhecimento da população é que vai permitir que o GAECO trabalhe e que nós possamos combater essas organizações criminosas que possuem uma
penetração absolutamente profunda no tecido social, em diversos mercados e abalam as estruturas da própria República. Bom, o doutor citou que hoje existe uma glamorização. Aqui nós não vemos muito, não temos tanto contato, por exemplo, com o funk. Os jogos a gente tem visto muito, os jogos que são divulgados também, principalmente para influenciadores disfarçados, que na realidade são criminosos. Doutor, a internet, ela colaborou com essa, entre aspas, glamorização do crime? A internet ela foi essencial. Nós temos numa dimensão muito maior que o México percebeu na década de 90. Na cultura mexicana, eles criaram os narcorridos, que eram músicas destinadas a homenagear traficantes de cartéis. E hoje nós, numa dimensão muito maior, muito mais exponencial, vislumbramos isso com relação a diversos segmentos culturais. Isso não é sem razão. Isso é planejado, isso é estratégico de estruturas criminosas. Eles posicionam integrantes em diversos setores musicais, setores de esporte, setores que podem influenciar a juventude e estabelecem assim um canal de influência que contaminam toda uma juventude de forma a suavizar, a amenizar a prática de crimes. Bom, a gente vê influenciadores, às vezes, em eventos, distribuindo dinheiro, parando pessoas na rua e oferecendo dinheiro também, falando, quando você ganha num ano, eu tenho esse dinheiro aqui para te oferecer. E muitas vezes, doutor, a pessoa que está aceitando é uma pessoa inocente, é um trabalhador, às vezes pai de família, ou um jovem que está começando a carreira, não entende, às vezes, que aquele dinheiro veio do tráfico. Veio do tráfico. É um dinheiro destinado à manutenção dessa estrutura criminosa e não só com relação à estrutura criminosa. As pessoas elas são utilizadas recorrentemente para algo que a gente chama de lavagem de imagem. Lavagem de imagem, como o jogo do bicho utiliza do Carnaval do Rio de Janeiro para lavar a imagem na prática de crime, a facção criminosa e outras estruturas se valem de influencers, de ramos musicais para lavar a própria imagem. E se valem da percepção de pessoas que não conseguem compreender a dimensão disso, né? E antes, né, doutor, por exemplo, a gente falava do jogo do bicho, de lavagem de dinheiro, a mídia, nós noticiávamos bastante, o jornalismo, a gente levava sempre até a população. Mas hoje, com essa glamorização, principalmente da internet, vamos supor, o jovem que vive em uma comunidade, ele vê, às vezes, o funkeiro com aquele colar milionário, ele vê o funkeiro com aquele carro, lógico que existe o funk comercial, existe o funk certo. Então, isso dá uma glamorização e as famílias desses jovens acabam sofrendo e são coisas que vocês veem diariamente, principalmente nas investigações dentro das organizações criminosas. Essa cultura de internet, essa cooptação da juventude por meio da internet é extremamente preocupante, porque a internet ela acaba sendo para pessoas que têm dificuldades na vida, que têm uma vida difícil mesmo, pessoas carentes, que precisam de chance, precisam de atenção. A internet vira um bálsamo, vira um refúgio, vira uma expectativa, uma chance para melhorar de vida. E as estruturas criminosas se valem justamente desses canais. Isso é catastrófico. Eu me recordo, uma das primeiras investigações que nós tivemos aqui em Rio Preto, numa interceptação telefônica, um diretor de uma escola municipal ligava por uma disciplina do PCC, pedindo que a disciplina do PCC fosse à escola para corrigir os alunos porque ele não dava mais conta. Então, a facção, por meio dessa cooptação de canais, virava referência de autoridade. Nossa, olha só. E isso agora é exponencial. A que ponto chegamos, né, doutor? E assim, para a gente terminar esse bloco, eu gostaria só que o doutor dissesse qual a importância do trabalho de um promotor dentro do GAECO e dentro de várias partes de investigação da polícia para se chegar até a desbancar uma organização criminosa. Eu costumo dizer que o promotor de justiça é a vocação pela insatisfação, pelo inconformismo, né? A partir disso, e precisa ser uma pessoa, hoje em dia nós recebemos dinheiro público para trabalhar. Lidamos com assuntos muito sérios e para integrar o GAECO, para atuar contra estruturas criminosas, nós
coordenamos toda uma atividade de inteligência, uma atividade policial para conseguir fazer frente a todas essas ameaças. Bom, a gente vai parar um pouquinho, é o tempo de você tomar uma água, um café aí na sua casa. E daqui a pouquinho a gente volta falando das principais operações que o GAECO trabalhou durante esse ano. São muitas, mas uma que há pouco tempo, inclusive, a gente ficou sabendo, que é a Operação Carbono, que desbancou muito a organização criminosa e tiveram várias surpresas dentro dessas investigações, né, doutor? Que a gente vai contar no próximo bloco. E foi surpreendente para vocês essa operação? Muito surpreendente, foi disruptiva, né? Ela Sim. foi disruptiva para o Ministério Público e, acredito, para o sistema de segurança pública. E várias ramificações, inclusive aqui no interior de São Paulo. No país inteiro. No país inclusive todo, aqui, né? Inclusive em São José do Rio Preto. Então, é o tempo de você tomar o café, como eu disse, e daqui a pouquinho a gente volta falando dessas operações, desse trabalho e das investigações, porque o crime tenta se organizar, mas a polícia se organiza cada vez mais para combater, não é mesmo, doutor? Isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Record Entrevista e hoje estamos recebendo o promotor de justiça do GAECO, da região aqui de São José do Rio Preto, o doutor Tiago Dutra Fonseca. Doutor, no primeiro bloco a gente falou um pouco da sua carreira, né? E também falamos sobre o crime organizado hoje, a dificuldade de combater e, é claro, com a internet. Eu costumo dizer que a internet é uma terra de ninguém, né? Porque você não tem fronteiras e você consegue acessar o mundo todo através dela. Então, para o crime organizado, ele é um campo muito fácil de entrar, né, doutor? Muito, muito. É solo fértil para práticas criminosas, né? E agora vamos falar um pouquinho da Operação Carbono, que assim, teve um golpe bilionário, né? E aí o crime organizado sofreu aí com toda essa investigação, com tudo isso que vocês fizeram, teve muitas apreensões, prisões também e principalmente no setor de combustíveis. Fala um pouquinho para a gente sobre essa operação, doutor, e principalmente aqui na nossa região. Bom, a Operação Carbono Oculto, ela pode ser considerada como disruptiva para o sistema de investigação e de estruturação na forma de agências dos órgãos de segurança pública. Foi uma operação capitaneada pelo Ministério Público, contou com a atuação da Receita Federal, da Fazenda do Estado de São Paulo, Polícia Militar, Polícia Federal, diversas outras agências que descobriram, por meio de uma investigação de complexidade sem precedentes, a infiltração de organizações criminosas em um setor estratégico para o interesse nacional, que é o setor de combustíveis. E quando eu digo setor estratégico, eu me refiro desde a aquisição de produtos químicos para fórmulas e refino de combustíveis, até a produção envolvendo usinas, até a venda por meio de postos de combustíveis e sistemas de conveniência. Nessa operação, nós obtivemos o bloqueio de mais de 30 bilhões, Nossa. 30 bilhões de reais em fundos de investimentos e financeiras. Descobrimos as conexões entre a prática criminosa e a lavagem de dinheiro na Faria Lima. Nós conseguimos o bloqueio de mais de 2.000 caminhões. Nossa. Então, foi algo absolutamente sem precedentes e extremamente preocupante, porque passa a assumir um contorno de apropriação de um setor que é de extrema relevância para os interesses nacionais. Então, o sujeito que coloca o combustível no seu carro, ele, sem saber, ele está dando dinheiro para a facção criminosa. O sujeito que vai comprar o pão na conveniência, ele está beneficiando a facção criminosa que se vale dessa conveniência para lavar dinheiro. E é inadmissível, né, doutor, saber que o ato de colocar um combustível no carro, às vezes para levar o filho para a escola, para vir para o trabalho,
o ato de comprar um pão para tomar um café com a família, um suco, um refrigerante, bateu a fome, ir lá comer um salgado, tomar um refrigerante, quer dizer, estar dando dinheiro para o crime assim, é algo que deixa a população revoltada. E a gente fala em bilhões, né? Nós falamos em bilhões. A população, e com toda razão, ela tem que ficar estarrecida com a situação que nós vivenciamos. Nós vivenciamos todo um contexto de uma legislação absolutamente fraca, uma legislação que eu costumo falar que é como se fosse uma aspirina para tratar o câncer. E é disso que se trata. Nós temos ferramentas pífias para fazer frente a organizações criminosas que são multibilionárias, com alto poder político, com alto poder econômico. Então isso assusta, né, doutor? Principalmente vocês, quando começam uma operação como essa, quando começa a desvendar, porque é como se fosse puxar um fio, né, e ir desenrolando esse fio de um novelo, de um emaranhado de fios. Então chega a um ponto que vocês mesmos se assustam, porque está no dia a dia seu, da sua família também, abastecer um carro, comprar alguma coisa, quer dizer, vocês também, da própria polícia, vocês convivem, vocês precisam do combustível para ir fazer uma operação e saber que essa organização está ali, né? Exatamente. Tem um procurador antimáfia lá da Itália que ele fazia uma passagem sobre a alteração das feições das estruturas mafiosas. Antes ele dizia que na esquina ele encontrava alguém com terno risca de giz, com tatuagens, com características que ele falava, esse é mafioso, né? Era algo assim, perceptível. Hoje em dia ele fala que as características da máfia, elas se alteraram. Que ele sai na rua e que ele olha na esquina e ele sabe que tem algum mafioso, só que ele não sabe quem é o mafioso. Está de terno italiano, ele está muito bem vestido. Ele pode estar na coluna social, ele pode estar como um alto executivo da Faria Lima, como um alto executivo de uma indústria de combustível. Ele pode estar de diversas formas e isso é o mais perigoso. Nós não conseguimos enxergar quem devemos combater. Ou seja, o crime hoje não tem característica física, ele pode estar em qualquer lugar. Não, de forma alguma, não tem característica física, não tem característica econômica, não tem característica social, ao contrário. Nós devemos priorizar, nós devemos combater todo tipo de crime, mas priorizar as camadas mais elevadas, e que eu repito, muitas das vezes se valem de redes sociais, de colunas sociais, de altas conexões, por jantares, políticas, e que jamais as pessoas desconfiam que integram organizações criminosas. Bom, doutor, vamos falar também de outra operação, Poço de Lobato. O que seria essa operação, quando ela aconteceu e como foi combater essa parte também do crime organizado? A operação Poço de Lobato ela foi conduzida pelo CIRA, que é um setor de recuperação de ativos, junto com Receita Federal, com o Fisco, e ela atuou subsequentemente à Operação Carbono Oculto no setor de combustíveis e descobriu que, para além de todas essas práticas criminosas gravíssimas de lavagem de dinheiro, de extorsões, de queimas propositais de safras, as queimadas que muitas pessoas viram anos anteriores, há indícios de que essas queimadas foram provocadas por integrantes da organização criminosa para manipulação de preço. Sim, principalmente nos canaviais, né, doutor? Exatamente. Na época. E a gente sofreu tanto com essas queimadas, né? As pessoas, é uma questão, fora a questão econômica, fora a questão de organização criminosa, de extrema relevância para a saúde pública. E mortes também que tivemos, muitas né, doutor? mortes, são hospitais que não dão conta de absorver a demanda de tantas crises respiratórias. Isso é um exemplo. Mas, voltando, a Operação Poço de Lobato, ela também atuou no setor de combustíveis, mais especificamente em relação às sonegações decorrentes desse setor, inclusive por empresários que vivem em outros países e que são considerados, muitas vezes, os maiores devedores de tributos no país.
E outra operação também, a chamada Ateles, que prendeu integrantes, né, da maior organização criminosa aqui da região de Rio Preto. Conta um pouco para a gente sobre essa operação, doutor. A Operação Ateres ela foi conduzida em conjunto com a Polícia Federal, né? Ela resultou na prisão de mais de 30 pessoas, na apreensão de mais de 2 toneladas de cocaína e na identificação, se eu não me engano, de mais de 400 ou 500 milhões de reais de movimentação financeira num sistema altamente sofisticado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O tráfico de drogas ele era cometido por meio do transporte de mercadorias, especialmente cocaína, se valendo de caminhões frigoríficos, porque pelas particularidades desse transporte a fiscalização é muito mais dificultosa e a lavagem de dinheiro ela acontecia principalmente por meio da aquisição de automóveis de alto padrão e era uma atuação muito intensa, um volume que chamou muito a atenção da Polícia Federal, do GAECO e também pela conexão que esses integrantes tinham com outras organizações criminosas, seja o PCC, sejam organizações criminosas de agiotas, tudo formando um ecossistema criminoso que precisava ser combatido, né? E tem também a Operação Cronos, né, doutor, que foi também para desbancar aí o tráfico de drogas, também uma operação bem complexa, né? A Operação Cronos, ela visou combater integrantes da facção criminosa do Primeiro Comando da capital em diversas cidades da região, especialmente na região de Votuporanga, e o que chamou a atenção foi a participação cada vez mais elevada de um grupo feminino, de mulheres como integrantes e como exercentes de função de relevo na atuação do dia a dia da facção. E doutor, o porquê o senhor acha, na sua opinião, que essas mulheres estão entrando tanto no mundo do tráfico? Elas podem ser esposas de traficantes, de pessoas que morreram, né? Ou então elas estão entrando também, não tem nada a ver às vezes com o tráfico e entra dentro dessa facção. Eu acho que são duas hipóteses que não são excludentes. Historicamente, a porta de acesso sempre foi por meio do companheiro que foi preso, do marido, então dando continuidade às práticas criminosas que até então tinham sido interrompidas. Só que nós temos que mudar um pouco nossa visão de como perceber fenômenos criminosos e excluir uma visão machista daqueles que investigam. As mulheres não são submetidas, não são restritas a esse posicionamento de submissão. Elas também têm um posicionamento de comando. Muitas vezes elas têm também uma gana por poder, pela prática Elas do entram crime, porque querem ali no momento. independentemente de ter companheiro, de ter marido. Ou seja, não é uma herança que ela trouxe do companheiro. Não necessariamente. Ou do filho, ou de alguém ali de Não dentro. necessariamente. Doutor, para a gente finalizar, eu gostaria de saber por que o crime organizado hoje usa tanto o luxo para lavar o dinheiro? O carro caríssimo de mais de 1 milhão, de 2 milhões de reais, as mansões, joias. O porquê o crime organizado está investindo tanto nessa parte? São algumas probabilidades, né? Mercados que são pouco regulamentados e nós, com a Operação Carbono Oculto, detectamos a gravidade da falta e da má regulamentação de setores, né? São setores, tanto é que eles são incluídos no sistema anti-lavagem de dinheiro, pelo alto valor de mercadorias que deveriam ser reportadas ao COAF, por exemplo, essas comercializações. Então, eles se valem desses nichos de mercado com alto valor, pouca regulamentação, pouca fiscalização. Imagina a questão de obras de arte. Sim, bolsas de luxo, Isso, relógios. Isso assim, torna muito fácil para eles lavarem altas somas, né, sendo desnecessária a pulverização, o fracionamento de valores. Então, a logística da lavagem de dinheiro com relação a essas aquisições, fora a intenção que eles têm de usufruir de bens de luxo, torna tudo muito mais fácil para eles, muito mais fácil.
Doutor, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para as pessoas que nos assistem sobre o trabalho do GAECO, que eles entenderam um pouco mais dessas investigações, de todo esse trabalho de vocês e o que as pessoas podem esperar neste finalzinho de ano e no próximo ano através do trabalho de investigação de vocês. As pessoas podem sempre contar não só com o Ministério Público, com o GAECO, mas com toda a rede de parcerias que envolve e que garante toda essa estrutura, todo esse aparato de combate a organizações criminosas. Nós temos absoluta ciência da necessidade de priorização para que esse combate seja efetivado. Nós temos cada vez mais reconhecido a necessidade de esclarecer a população da gravidade da atuação dessas organizações criminosas, não só com relação à corrupção, com relação a outros crimes envolvendo licitação, mas também a tráfico de drogas, e que a sociedade saiba e possa se precaver de quem está ao lado, né? Ela pode esperar do GAECO, da Polícia Militar, uma atuação incessante, uma atuação absolutamente incessante. Nós somos pagos para isso, e o GAECO, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Civil devem atuar cada vez de forma mais integrada e com profissionalismo. Não é pessoal, não sou eu. Eu sou substituível e tenho que ser substituível. É o grupo, né, doutor? É o grupo, é a estrutura. Eu estou aqui de passagem. É o Ministério Público, é a polícia, são as entidades, são as estruturas do Estado, da população. São essas estruturas que trabalham por vocês. E, doutor, que a gente possa noticiar cada vez mais o sucesso de operações, o combate ao crime e deixar bem claro para a população: o crime não compensa, e através de instituições públicas que esse crime é combatido e que essa glamorização do crime acabe, porque o que vale a pena é ser honesto, cumprir o trabalho e, é claro, sempre contar com o trabalho da polícia. Obrigada e venha sempre nos contar e falar um pouco mais sobre o trabalho de vocês. E o programa de hoje fica por aqui. Você perdeu algum momento onde o doutor falou sobre essas operações, sobre todo o trabalho do GAECO? É só acessar Record Rio Preto no r7.com. Continue com a nossa programação nesse domingo especial. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo programa. Tchau!